Olá, turma. Professor Anderson. Depois do vídeo Introdução ao Google Colab, eu vou tentar passar para vocês aqui mais algumas informações, né? Tem esse Colab aqui de conceitos iniciais que vai estar disponível para vocês o link. Tá? Então aqui explica como funciona, tal, né? Como funciona aqui a introdução ao Python, né? É uma pequena introdução aqui, né? E como é que você vai usar, né, o Google Colab quando a gente deixar link para vocês? Você vai vir aqui em arquivo e mandar salvar uma cópia no Drive, tá? Vai salvar uma cópia no seu Drive. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai gerar a cópia, né, vai criar a cópia lá, é um documento do Google que vai ficar no seu Google Drive. E aí ele vai gerar a cópia aqui, você pode renomear, tal, organizar, né, colocar o nome que você quiser, né? Aula X lá, você faz do jeito que você quiser. O que, que a gente tem aqui de importante, né, para vocês saberem, né? A explicação das células aqui, né? A gente tem as células de texto e as células de comando, de código, né? Texto ou código aqui, né? E a gente tem essas células aqui maiores, ó, que são células de seção. Se você quiser inserir, né, organizar seu código por seções assim, você pode vir aqui e inserir, ó, uma célula de cabeçalho de seção. Ó. Aí ele cria um grupo novo, tá? Um grupo maior, né? Que seria uma célula de seção. E aí as outras células que você for criando, elas vão ficando dentro, alinhadas com aquela célula, tá? Desculpa aqui. Beleza, pessoal? Tá bom? Então tá, vou apagar aqui. Aqui tá tudo alinhado aqui. Então, o que, que a gente tem aqui de importante? Primeiro, que o Google Colab funciona online, né? A gente já testou, eu já testei no celular, você vai conseguir usar sem precisar instalar Python, essas coisas. Só que ele existe uns aplicativos de terceiros que não é do Google, né? Que você pesquisar lá Google Colab vai aparecer, mas no navegador, né, no Google Chrome, se você abrir lá, você tem que ter internet, né? Um requisito aqui é você ter uma internet. Então, uma das coisas que quando você executa a célula aqui, ó, quando você executa a célula, ele vai vir aqui e vai tentar se conectar, ele conecta com um servidor lá que vai estar executando o Python para você, tá? Essa execução aqui, ela é remota, tá? E quando você executa, né, aqui, ó, quando não tem saída de dados, né, ele não mostra nada, ele só reserva aqui, atribui na memória e tal. E ele vai mostrando ali também, ó, aqui dentro desses colchetes ali, qual a vez que você executou, quantas vezes você executou, né? Na verdade, a ordem, né? Aqui ele está falando ali que você executou a primeira vez, né? Uma vez, foi a primeira execução, foi essa célula aqui de código. Quando eu venho para outra célula de código e executo, ó, ele vai passar ela para 2, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, tem que sair daqui, ela vai falar que dentro do colchete lá é 2, tá vendo? Se eu voltar lá e executar a outra novamente, você vai ver a primeira novamente, você vai ver que ele vai falar assim que eu executei em terceiro lugar, foi a terceira célula executada. Então veja que essa ordem aqui ela vai influenciar o que? Vai influenciar no, no qual valor a variável vai estar na sua memória. Então se você executar fora de ordem, tal, executar antes, depois, ele vai modificando os valores, tá? Vai modificando os valores. Por exemplo, eu fiz essa execução aqui inicial, e aí aqui, ó, quando a gente pousa o mouse em cima da célula ou da variável, ele mostra pra gente ali o tipo, né? E mostra o tipo, tá? Tipo de dado, o nome da variável e o valor que ela tem na memória naquele momento, tá? Isso é bem importante. Serve para você avaliar e verificar aqui de forma rápida, né? Qual o valor que está naquele momento. Tá? Então, por exemplo,
Se eu vier aqui, vou fazer um teste aqui, ó. Se eu vier aqui, meu valor 1 tá valendo 2, ele é inteiro. Se eu fizer aqui o valor 2, receber qualquer coisa aqui, né, 45, um texto, por exemplo, 45, e executar esta célula aqui, o que ela vai acontecer? A partir daquele momento, meu valor 3 em todo o ambiente de execução aqui desse notebook, né, desse Colab Notebook, o valor 2, a variável identificada por esse valor 2, ele está valendo 45 aqui, string. Ó, se eu for lá, quer ver, ó, eu tenho que clicar lá, ó, aí vai mostrar lá, ó, tá vendo? Então ele modifica na memória, tá? Então, quando eu fizer referência, mesmo que seja numa célula anterior aqui, ó, se eu fizer uma referência aqui numa célula anterior, tipo, por exemplo, fazendo um print, né? Print valor 2. Se eu imprimir ele primeiro aqui, ó, ele vai mostrar para mim que é 45, tá? Mas aí, como ele executou todos esses comandos aqui, automaticamente ele, agora nesse momento na memória, ele foi atribuído um float aqui, né? Valor 5. Aí isso é bem importante vocês saberem, para vocês não se perder a ordem de execução das células de comando, tá? Tudo bem? Aqui você consegue apagar a saída de dados, né? Ali, vocês viram ali, tem um xizinho, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, você tem um xizinho aqui que você apaga, ele sempre mantém um histórico. Aqui a gente tem a revisão básica dos pontos primitivos básicos, né? O Google Colab ele tem essa propriedade aqui de mostrar já a saída para vocês, mas não aconselho usar isso aqui, que você vai se perder. Ele já mostra a saída de dados, que ele funciona como se fosse um terminal, tá? Mas vamos trabalhar com a saída de dados do print, né? Aqui tem a explicação, né, pessoal, de como funcionam os operadores, tá? Aqui é para vocês estudarem, tá? Aqui é a entrada de dados, né? Uma revisão, né? Que a gente já viu isso aqui, né? Como que funciona, né? Entrada de dados, tal, saída de dados. O que talvez a gente não tenha visto ainda bem, né? É a questão do a conversão de tipos. Vocês já viram aqui, é importante, né? Trabalhar com a conversão de tipos. E uma coisa que a gente talvez não viu é a questão da string da f-string, né? Ou string formatada, que é uma maneira de você imprimir. Então você teria essas duas formas aqui, uma separada por vírgula, aí ele vai imprimir isso, vai imprimir isso, vai imprimir isso, isso, né? Sendo que quando for variável ele vai estar buscando o que está na memória, né, para ele imprimir, tá? E aí você tem essa outro formato aqui que é mais recomendado, tá? Usar f-string. Por quê? Porque essa f-string aqui você consegue ficar mais legível, né? Basta você colocar o fzinho antes das aspas, que pode ser aspas dupla ou aspas simples. Variáveis ou comandos Python, né? Você coloca dentro de chaves, tá? E o texto você coloca normal. O que tiver dentro de chaves ele tenta interpretar e vai te mostrar. Você pode também atribuir aqui, ó, uma f-string para uma variável e depois imprimir a variável, tá? E dentro das chaves aqui da f-string, né, de uma string formatada, você também pode usar comandos Python aqui, né? Você pode usar outros comandos Python, você pode usar operadores, você pode chamar uma função aqui, né? Tipo, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui rápido. Seria você fazer tipo print, tipo, a gente tem lá uma variável que chama lá em cima. Vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês ver outros comandos aqui, ver se funciona, né? O texto. Tá, vamos lá, vamos imprimir o texto para ver o que tem no texto agora nesse momento, tá? A variável texto. Vamos ver o que tem lá. Ó, tem o olá. Aqui, se eu quiser fazer uma f-string nesse texto e usar uma função aqui dentro, né? Supondo que eu poderia colocar assim, olá, fulano, né? Olá, nome. Olá, visitante, né? Para estar combinando aqui texto com string, eu poderia fazer, por exemplo, colocar uma função aqui, ó, por exemplo, as strings tem uma função que chama upper, né? Que é para você tornar o texto em caixa alta, né? Você torna tudo em caixa alta. Então, ó, ficaria assim, tá vendo? Então, aqui dentro da f-string, dentro das chaves da f-string, eu também posso colocar funções, comandos Python. Na verdade, comandos Python aqui, né?
além de variáveis, né? Tudo que tiver entre as chaves ele vai tentar interpretar. Basicamente é isso, tá? Estudem aí, leiam, tá? E entendam como que funciona o Google Colab. A ideia é que a gente poder trabalhar aqui no Google Colab, tá? E para você poder fazer a entrega de atividades através do Google Colab, você pode vir aqui arquivo, salvar, fazer o download aqui no formato IPython Notebook, tá? IPython NB aqui Notebook, que é o formato que você consegue abrir aqui, né? Você consegue fazer a abertura desse, ó, localizar no Drive. Você joga pro Drive, você consegue abrir, né? Abrir notebook, você consegue abrir do computador, você consegue enviar, né? E aí, ele salva também em Python, né? Só que geralmente pode ser que não funcione direitinho, tá? E a gente vai dar preferência para usar o Google Colab. Se quiser fazer em outro, no interpretador do Python direto, façam também, mas recomendo muito que usem aqui porque é uma ferramenta fantástica isso aqui para a gente poder aprender e fazer coisas rápidas, tá? Usando o Python sem precisar de instalar o Python. Então é isso, pessoal. Até a próxima.